Agora vamos para a doença de número 4, que é a ancilostomíase, também conhecida como amarelão. Então, o amarelão pode ser transmitido por duas espécies principais, que são nemátodas. O Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. O Ancylostoma duodenale vai ter uma diferença importante do Necator americanus, é que ele tem o gubernáculo na sua estrutura, enquanto que o Necator americanus não tem. Então, como é que é a morfologia deles? Eles vão ter, no adulto, uma cápsula bucal, o corpinho cilíndrico e uma bolsa copuladora. Mas também eles vão ter, além dos vermes adultos, os ovos, normal, e as larvas. Como é que a transmissão? A transmissão se faz pela entrada de L3, que pode se dar de várias formas e vai depender do ciclo, se vai ser via oral, se vai ser por outra via, a desenvolvimento muda do amarelão. Então, a gente vai ter o período pré-patente, que também muda entre as espécies. Do Ancylostoma duodenale pode se apresentar antes de 35 a 60 dias, e do Necator americanus de 42 a 60 dias, que é o período para completar o ciclo. O habitat natural deles é o intestino delgado, especialmente o duodeno, mas dependendo da quantidade vai para jejum e ilho também. O ciclo. Então, o ciclo, L3 vai entrar no humano. Se for por via oral, vai ser mais ou menos esse ciclo aqui, e tem umas diferenças se for no pulmonar. Então, se ele entrou via oral, o L3 vai para o intestino. No intestino, ele vai perder sua camada de proteção. E aí ele vai no estômago, ele vai perder sua camada de proteção e ele vai para o intestino. No intestino, ele entra na mucosa e vira L4. E depois ele vai de volta para a luz, como vira L5, e começa a ovipor, ali na luz intestinal. E aí a gente vai encontrar os ovos nas fezes, depois esses ovos vão se transformar em L1, L2, L3 no ambiente e reinfectar. Isso se ele for ingerido por via oral. Mas também tem a possibilidade de ele entrar por outras vias e aí ele desenvolver um ciclo pulmonar, de forma que ele iria mudar de fase no pulmão. E aí ele também vai gerar outro quadro clínico, que a gente vai mostrar. Então, qual é o quadro clínico? A gente vai ter, quando a larva entra via cutânea, a gente vai ter prurido e edema na região. Mas também, via pulmonar, a gente vai apresentar, como eu falei, a síndrome de Loeffler, que a gente vai falar disso várias vezes. Constitui de tosse seca, febre e dificuldade de respirar, mas não é coronavírus, é síndrome de Loeffler. Isso sendo o quadro clínico das larvas. Agora, muda um pouco a conformação quando é o verme mesmo que está no intestino, como naquele ciclo que eu mostrei. Se for o verme na luz intestinal, vai apresentar dor epigástrica. Então, claro, lembrando epigastro, né, a região ali do estômago. Náuseas, vômitos, diarreia sanguinolenta e anemia e geofagia. Geofagia, no caso, o hábito de comer terra por causa da anemia, que vai gerar um déficit nutricional. E esses são fatores marcantes que dão na cara logo que é o amarelão. E aí, como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico pode ser clínico, mas é um pouquinho difícil de fazer quando você não apresenta anemia e geofagia, porque fora isso, não tem nenhum fator patognomônico, mas pode ser também imunológico, pelos testes que a gente já viu, ELISA, imunofluorescência indireta e outros. E parasitológico, método de rotina, né? Coleta de fezes e tal, para analisar. Então, bem básico.
Qual é a epidemiologia? Nós, os homens, somos a única fonte de infecção do Necato americanus do celostoma ordinário, então nenhum outro animal vai estar relacionado nesse ciclo. Então, para fazer a profilaxia é só com a gente mesmo. É diagnosticar e tratar as pessoas doentes, melhorar o sanitarismo público para evitar as fezes nas ruas, trazer ações educativas de conscientização da população e uso de calçado também para evitar que as pessoas andem pisando nas fezes contaminadas. O tratamento se faz com albendazol e mebendazol. Também é importante reposição de ferro, porque o paciente está anêmico, e depois de 20 dias depois refaz o tratamento.